Glória a Deus, Senhor Luiz. Só Deus para o Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, como bom sentir a presença do Senhor Jesus, como a gente está na tua casa, Luiz. Maravilhoso, Deus maravilhoso, Luiz. Que Deus maravilhoso. Meus irmãos, Luiz. Gostaria que os irmãos abrissem a tua Bíblia no livro de Tito. Aleluia, glória a Deus. Livro de Tito, capítulo 2, no verso 11. Aleluia. 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 Tito fica depois de Timóteo. É bem difícil de encontrar porque é 2 folhas só que tem o livro de Tito, tá? Achou Timóteo, olhou depois. Glória a Deus, Senhor Luiz. Aleluia, glória a Deus, pela tua presença, Senhor Jesus. Livro de Tito, capítulo 2, verso 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata e justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus, o Salvador Jesus. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda a maldade e purificarmos para si um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. É isso que vocês devem ensinar, exortar e repreender com toda a autoridade, que ninguém o despreze. Se assentar, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, palavras sobre a graça do Senhor, ela nos basta. E examinando a palavra do Senhor Jesus, nós aprendemos um pouco o que é essa graça. Paulo, que está escrevendo a Tito, ele é para nós uma referência da graça de Deus salvadora, a qual no livro de Tito está bem claro que Jesus está falando que Paulo está falando para Tito, que Jesus morreu naquela cruz para que a impiedade e a maldade não entrassem em nossos corações. E está falando também que através do sacrifício de cruz, Jesus ele comprou para si um povo eleito, um povo seu. Jesus agora, através daquele sacrifício na cruz, ele adquiriu um povo eleito, um povo separado, um povo a qual ele não se junta com as maldades do mundo e nem a impiedade do mundo lá fora, porque é um povo que está preocupado em servir o seu dono. E Paulo, para nós, ele é referência sobre isso. Se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo, ele era perseguidor do Evangelho. Livro de Atos, capítulo 9, vai nos dizer que Paulo, ele era perseguidor do povo cristão. Paulo, ele não acreditava em Jesus. E agora fala que Paulo, ele foi contratado para poder perseguir o povo de Deus. Agora fala que ele matou diversas pessoas, a qual falava que servia a Cristo. Paulo, ele perseguia a Cristo, mesmo não conhecendo quem era Cristo. Paulo vai falar que em Damasco, Saulo, ele teve um encontro com uma luz, a qual salvou a vida de Saulo.
a qual mudou o nome de Saulo para Paulo. A palavra de Deus vai nos dizer sobre um homem a qual ele não tinha esperança de vida, a qual um homem que estava condenado, estava também condenado com os seus próprios pensamentos, um homem a qual não tinha salvação, homem como eu e como você, a qual vivia agora a consciência da sua própria carne, e vivia na impiedade, e vivia na maldade também. Paulo, ele não era merecedor de estar agora diante da presença de Deus, diante da presença de Jesus, e nem ser manifestado pela presença do Espírito Santo. Paulo não merecia. E hoje, olhando para nossas vidas, nós somos esse Paulo. Nós não merecemos estar aqui. Não merecemos o que aconteceu nesse lugar. Não merecemos ser agora chamados de filho. Não temos esse merecimento diante da presença de Deus. Aleluia, é Deus. Eu vejo como que essa graça salvadora, ela nos limpa e nos aproxima diante de Deus. Então, quando eu começo a referir e a pensar o que é a graça de Deus, quando o Senhor está dizendo para Paulo, a minha graça, ela te basta. O que é essa graça para mim e para você? O que é graça? Ei, a graça é o presente mais precioso que Jesus ele poderia dar a nós. Aleluia. Ei, não tem nada que é semelhante do que a graça de Deus. Não tem nada que o dinheiro ele pode comprar. Não tem nada agora que o seu esforço ele pode comprar maior do que a graça de Deus. E Timóteo está falando que essa graça, ela foi manifestada, pastor. A graça de Deus, ela foi manifestada através de Jesus, o nosso Salvador. Sem essa graça ser manifestada, não tinha salvação. Sem essa graça ser manifestada, não tinha como nós estamos aqui hoje. A palavra de Deus vai dizer que uma mulher a qual estava pecando, ela se apresentou diante da graça que era Jesus manifestada na terra. De um lado estava a lei, do outro lado estava a graça. A lei, ela punia. A lei, ela dizia: ei, a lei é justa e tem que ser cumprida. A lei de Moisés, a lei de Deus estava perante aquela mulher, e a lei dizia: apedreja até a morte. Mas a graça estava manifestada nessa terra. E quando a graça está manifestada, a palavra fala que é a graça salvadora. Glória a Deus, aleluia. Aquela graça, ela foi inteligente, porque ela usa agora o próprio pecado da humanidade contra o pecado. As pessoas que se achavam santas, as pessoas que se achavam mestre da lei, as pessoas que achavam dono da lei, de repente Jesus parado, escrevendo ao chão. Eu creio que a palavra não fala o que ele estava escrevendo, mas eu creio que através dessa mensagem ele estava escrevendo: a minha graça te basta. Eu começo a ver Jesus sentado, escrevendo no chão: infinita graça, só a graça santa. As pessoas não entenderam porque Jesus ele pregava a verdadeira palavra, e Jesus ele não poderia ir contra a palavra, mas a graça ela foi manifestada. Jesus é a própria graça manifestada, aleluia. Glória a Deus. Enquanto as pessoas estavam dizendo: apedreja, merece morrer, Jesus estava ali escrevendo com os dedos no chão: a minha graça é salvadora, a minha graça te basta. Aleluia, Jesus. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos muita graça. Nós vemos primeiramente de onde Ele nos tirou. E se você começar a olhar para a vida daquela mulher, ou olhar para a vida de Paulo, ou olhar para a vida de Pedro, você olhar para cada pessoa a qual Jesus escolheu pessoas fracas. Mas como assim, pastor? Não,
Jesus escolheu pessoas fracas, pessoas que estavam desacreditadas. Jesus primeiramente vai pegar essa mulher no momento de pecado e diz para ela, e diz para aquelas pessoas que estavam reunidas: ei, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Graça sempre sendo manifestada. Todos caíram em si e viram que eles também pecam, que ninguém é merecedor da graça, ninguém é merecedor de estar aqui, ninguém é merecedor de estar aqui em cima, porque somente pela graça que nós conseguimos fazer alguma coisa. E Jesus está falando para aquelas pessoas: ei, quem não tem pecado, cometa a tirar a pedra, atire a pedra. A palavra vai dizer que todas as pedras caíram no chão. Eu creio que aquela mulher estava ajoelhada, já esperando a primeira apedrejada, mas de repente ela começa a escutar barulhos de pedras caindo ao chão. E quando ela ergue a cabeça, já não tinha mais nenhum acusador, porque a graça é suficiente. A graça de Deus é suficiente, pastor. Não tem como nós olharmos para essa situação e não vemos a graça de Deus sendo manifestada na fraqueza daquela mulher e na fraqueza daquele povo. Jesus pegou e colocou uma régua. Está todo mundo nessa régua. Todos pecaram, todos merecem a morte, mas tem uma chamada graça que nos traz a vida novamente, porque a palavra está dizendo que a graça nos traz vida, a graça nos traz redenção, a graça nos traz a paz. Aleluia, glória a Deus. E de repente Jesus olha para aquela mulher e fala assim: ei, cadê os seus acusadores? Ei, eram pessoas que estavam ali querendo punir. Eu nunca vi ninguém querendo punir de uma maneira calma, não. Estavam querendo tramar com a vida daquela mulher, estavam querendo acabar com a vida daquela mulher, e de repente se fez bonança, de repente acabaram os gritos, de repente acabaram as pedras, de repente só ficou ela e a graça ela vai agora nos mostrar como que nós devemos ser melhor. A graça de Deus ela nos corrige. A graça de Deus muitas pessoas que é permissão para poder pecar, permissão para poder continuar pecando. A lei ela punia na hora, mas a graça também nos corrige. A palavra vai dizer que a graça ela vai nos consertar. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz: ei, cadê os seus acusadores? Não tem. Tá certo. Vai e não peques mais. Aleluia! Graça ensinadora é a graça nos ensinando que nós devemos abandonar o pecado. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo: ei Timóteo, ensine, exorte a esse povo. Ei Timóteo, conserta a igreja. Ei Timóteo, não permita o pecado dentro da igreja. Ei Timóteo, não permite o pecado na sua casa. Ei Timóteo, se conserta a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia! É a graça que salva. Aquela mulher ela não merecia ser salva, mas também aquelas pessoas que estavam ali também mereciam ser apedrejadas. Era Jesus falando assim: ei, quer que eu apedreje ela? Vocês também vão ser apedrejados. É a graça que nivela, é a graça que traz nova vida. Olha, e agora vai dizer que Paulo, ele é o exemplo disso, porque Paulo ele perseguia, Paulo ele matava, Paulo era o maioral, Paulo ele nivelava, mas de repente Paulo ele vai até a sinagoga pedindo cartas para poder ir agora e acabar com o povo. E de repente Paulo, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com a infinita graça. Sim, Jesus, aleluia. Quando nós vemos a palavra dizendo assim que Paulo ele tinha um espinho que ele pedia para poder ser tirado, mas Paulo ele esqueceu da onde o Senhor tirou ele também. Muitas vezes nós estamos aqui, nós estamos limpos, estamos limpinhos, esquecemos da onde, quem nós fomos, quem agora, o que a gente já fez no mundo lá fora, o que nós fomos usados para Satanás, para poder agora nos corromper lá fora. Paulo esqueceu que ele foi usado para poder perseguir, para poder matar, que ele não era merecedor de ser tirado espinho nenhum, porque a graça do Senhor era necessária, era o suficiente para a vida de Paulo. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos aqui na casa de Deus, nós esquecemos o lixo que nós já fomos nessa terra.
esquecemos do que já passou na nossa cabeça, só porque nós estamos santos hoje, só porque nós estamos buscando a presença do Senhor. Mas Paulo, você já foi perseguidor do Evangelho. E o caminho de Damasco, a palavra vai dizer que uma luz aparece com a seguinte palavra: Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra está dizendo que Paulo, ele perseguia o povo, e o próprio Jesus se apareceu diante dele. Saulo, ele perguntou: quem és tu? Jesus diz para ele: eu sou Jesus, aquele que você tem perseguido. Quando Paulo ele teve encontro com a graça, a vida de Paulo ela muda totalmente. Você teve encontro com a graça de Deus já te alcançou. O que tem mudado na sua vida? Quem você era e quem você é hoje. Porque quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, a minha vida ela tem que mudar. A minha vida ela tem que mudar, não tem como. A graça de Deus, ela me estimula a ser melhor. A graça de Deus, ela me limpa de todo o pecado. A graça de Deus, ela me ensina, ela me exorta, como a palavra está dizendo aqui. E de repente, ele está cego. A palavra vai falar que ele ficou cego 3 dias. 3 dias cego. Ele teve um encontro. O Senhor queria a vida de Saulo de qualquer jeito. Aquele que era usado para poder perseguir, aquele que era usado para poder matar, de repente o Senhor fala assim: ei, a minha graça é capaz de transformar vidas, é capaz de salvar vidas, em nome do Senhor Jesus. Como Ele alcançou a minha vida e a sua vida, e nos trouxe agora para poder viver, servindo o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer com esse mundo lá fora, Ele pode fazer com a nossa vida também, trazendo para poder servir a presença dEle. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça, graça, de graça. Glória a Deus. Aquela cruz nos trouxe benefício. Aquele dia do Pentecoste nos trouxe benefício. E quando foi que Jesus salvou a sua vida? Quando foi que Ele trouxe você para cá? E o que nós temos feito com isso? Paulo, ele dedicou a sua vida toda, depois de ter um encontro verdadeiramente genuíno com a luz. Aquela luz o cegou, mas aquela luz entrou dentro dele. E a palavra de Deus vai falar assim: que ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi angustiado, mas ele nunca deixou de pregar a palavra de Deus. Paulo é aquele mesmo que se maravilhava com as perseguições. Paulo é aquele que se maravilhava quando ele estava fraco, porque ele entendeu que quando ele estava fraco, era que ele estava forte, porque o poder de Deus, ele se manifesta nas nossas fraquezas. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Muitas vezes nós vemos aqui pedir coisas para o Senhor, e nós não temos nos gloriado com essa graça. E muitas vezes esse espinho que nós queremos que Ele tire das nossas vidas é o espinho que tem mantido nós dentro da presença de Deus. Senhor, tira essa vontade. Senhor, tira porque está incomodando. Se o Senhor tirar, certamente nós vamos relaxar novamente. Nós temos que entender o quê? Que essa graça ela é o necessário. Quando nós começamos a viver pela graça de Deus, quando nós entendemos o que é graça de Deus, nós vemos que Jesus, Ele trouxe para nós muito benefício no Evangelho. Primeiramente, nós não éramos merecimento do céu, hoje nós temos do céu. Nós não éramos merecimento agora da presença de Deus, e hoje nós temos a presença de Deus. Aleluia. Quando nós começamos a dar prioridades para as coisas celestiais, vai cair dos olhos, que nem caiu dos olhos de Paulo. A palavra vai dizer que cai as escamas dos olhos de Saulo. E Saulo agora estava vendo, Saulo agora estava escutando a voz. Era um homem que não via, era um homem que não escutava,
Era um homem agora desobedecia, era um homem que era a vingança, era um homem a qual matava. Mas quando essa graça ela vem e nos invade e nos abraça, nós entendemos que nós somos invulneráveis à presença de Deus. Nós entendemos que só a presença de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta, ela nos faz sentar em lugares que nós jamais pensamos em sentar, ela nos coloca lá, porque Deus nos leva aonde Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele tira a hora que Ele quiser, Ele coloca a hora que Ele quiser, Ele abre a porta a hora que Ele quer, Ele fecha a porta a hora que Ele quer, porque Ele que governa as nossas vidas, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É assim, Pai. Quando nós pedimos, Senhor, muda o cenário. Eu vejo essa parte, esse capítulo, as nossas orações do Senhor pedindo misericórdia. E quando nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Muda o cenário. Retira as pessoas. Me tira desse lugar. Me coloca nesse outro lugar. Seu Pai, supre aqui. E nós olhamos com nossos olhos e não vemos nada acontecer. Mas Paulo, ele nos ensina uma coisa muito grande e maravilhosa. Por mais que Paulo ele foi perseguido, a palavra fala que ele se gloriava na sua perseguição. Por mais que Paulo ele foi preso, me mostre uma mensagem de Paulo, agora questionando a Deus. Me mostra agora uma mensagem de Paulo, a qual ele fala: Senhor, eu não aguento mais. Não, a palavra fala que ele só pede para poder tirar o espinho, porque no seu sofrimento, a qual ele estava presente, a graça de Deus o acompanhava. Ele estava na prisão, ali estava o Espírito Santo de Deus. Ele estava agora triste, ali estava a presença de Deus. Paulo estava vivendo na presença de Deus. Ei, existe um amigo na angústia, existe agora um amigo agora a qual está conosco todos os dias das nossas vidas. E por que nós nos sentimos só? Por que nós nos sentimos incapazes de fazer algo? Não, mesmo assim Paulo pregava a palavra de Deus. Pensaram que podia calar a presença de Deus, mas não conseguiram. Pensaram que podia escravizar, aprisionar a palavra de Deus, mas não tinha como. Paulo agora é escravo da presença de Deus. E sabe qual é o problema de nós sermos escravos na presença de Deus? É que ninguém poderia matar a vida de Paulo. Poderiam prender, mas com a sua vida ninguém poderia, porque Paulo pertencia à presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho algo de Deus no meio da sua vida hoje. Você pertence à presença de Deus. Glória a Deus! Por mais que o inimigo ele tenta acabar com a sua vida, ele não consegue. Por mais que o inimigo tente escravizar a sua vida, ele não consegue, porque nós somos povo eleito, nação santa, somos escolhidos por Ele. Então por mais que Satanás ele tenta nos perseguir, nos caluniar, querer colocar o seu nome na lama, querendo agora colocar espinho, não tem como, porque nós somos escravos da presença de Deus. Glória a Deus. Sabe aquelas vezes que nós tentamos fugir do nosso chamado? É quantas vezes nós olhamos assim e falamos assim: não vou mais na igreja, não quero mais saber disso aí não, vou tentar viver minha vida e acabou. Mas irmãos, já pensei muitas vezes isso, mas de repente eu entendo que é nesses momentos de fraqueza que a glória de Deus se manifesta na minha vida. Aleluia! Nos momentos mais vulneráveis, lá Ele está. Quantas vezes, Senhor, eu não vou pregar mais a Tua palavra. Quantas vezes, Senhor, está pesado aqui, o fardo está pesado. Senhor, eu não estou conseguindo. Mas mesmo assim, não conseguimos abandonar o Evangelho. Por mais que às vezes está pesado, nós não conseguimos, porque no
dia que nós tivemos um encontro com a palavra de Deus, o dia que nós tivemos um encontro com o Espírito Santo de Deus, nós fomos marcados, não tem como nós fugirmos mais para trás, porque nós fomos marcados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos comprados. Aleluia. Sim, Deus. Nós fomos comprados. Ninguém mandou você erguer as mãos e aceitar Ele como o único, suficiente Salvador da sua alma. Ninguém mandou você passar pelas águas. Você não foi obrigado a passar pelas águas. Quando nós aceitamos Jesus, Ele nos aceita. E quando Ele nos aceita, Ele nos traz para o quê? Filhos. Hoje nós somos filhos. Independente do que nós já fomos lá atrás. Hoje, o sangue do Cordeiro, Ele nos lava e nos mostra que a presença dEle é tudo o que nós precisamos. Às vezes você acha, fala assim, Senhor, eu preciso disso aqui, Senhor, eu preciso daquilo ali. Ele fala para você assim, ei, você precisa da minha graça, você precisa descer mais, você precisa ter um encontro comigo, você precisa levar as coisas de Deus a sério. É isso que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Senhor, mas eu estou fraco, Senhor, eu não consigo também. Não ora, não jejua, não lê a palavra, está fraco mesmo. Senhor, o inimigo ele tem se levantado contra a minha vida. Estou sendo perseguido no meu trabalho, já não tenho mais paz na minha casa. Ei, mas também não tenho relacionamento. É isso que nós temos que entender. Que quando nós estivermos agora na graça, quando nós estivermos no Espírito, a outras coisas Ele vai fazer nossas vidas. Enquanto nós estivermos na carne, nada vai acontecer na minha vida e na sua. Meus irmãos, nós podemos passar agora por muitas dificuldades. Se o Senhor estiver no barco, o barco não vai naufragar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Jesus. Mas eu vejo muitas vezes o momento que nós caímos, que nós perdemos a presença, é sempre quando nós estamos lá no alto. Aí, sabe o que ele faz? Ela fala assim que ele abate o soberbo, mas os humildes exaltam. Ele falou para nós assim, ei, você não é nada, você não pode nada, você não tem nada. Senhor, mas olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu sou. Ei, acabou. Deus, aleluia. Já era, não tem mais nada. Mas agora, quando nós encontramos satisfação em ser perseguido, em ser caluniado, em ter agora o espinho, está incomodando, mas a presença de Deus está juntamente conosco. Não adianta o Senhor tirar o espinho e nós voltarmos a fazer as coisas que nós fazemos lá fora. Não tem jeito. Tudo que você precisa, a solução dos seus problemas está em Cristo. Não vai ser você mudar de serviço que vai mudar a sua vida. Não vai ser você ganhar mais que vai mudar a sua vida. Não vai ser você comprar uma casa ou comprar um carro que vai mudar a sua vida. Vai. O que muda a vida é encontro. Glória a Deus. Mas também, Paulo, o que mudou a vida de Paulo foi o encontro. Na beira do caminho, de repente, uma luz. Bum. Sou eu, Jesus, que me apresenta em sua vida. Os olhos dele se abriram, os ouvidos dele se abriram. Mas fala assim, o que Saulo estava vivendo? E o que Paulo estava vivendo? Pergunta para Paulo se ele queria voltar a fazer outras coisas. Paulo ele vai declarar: tudo que eu vivi antes de encontrar essa luz, eu declaro como perca. Paulo falou assim: olha, o tempo que eu perdi sem conhecer a Jesus, eu não estou falando agora de nós vimos para a igreja, eu estou falando de encontro. Eu estou falando de ter vida, relacionamento com Deus. É disso que eu estou falando. Muitas vezes nós estamos aqui e não temos vida com Deus e não temos relacionamento com Deus. Mas o dia que Saulo ele teve um encontro com Jesus, ele começou a viver. E tudo que ele viveu antes de conhecer essa luz, a palavra fala: eu declaro como perca, eu declaro como esterco tudo que eu vivi antes de conhecer a Cristo. Meus irmãos,
O Senhor está nos chamando hoje para poder viver algo agora diante da presença dEle. Tem pessoas que nós olhamos para Ele e falamos assim: ah, mas será que serve a Deus? Olha lá a dificuldade que está passando. Olha lá, está andando de a pé. Olha lá, cortaram a luz do irmãozinho, Deus não está com ele. O ministério de Paulo foi dessa maneira também. Paulo estava preso, injustamente. E muitos também, creio que falavam, mas falar que serve a Deus, mas está preso. Falava que serve a Deus, está passando dificuldade. Falava que serve a Deus, mas não tem o que comer. Meus irmãos, eu não entendo o que Paulo estava passando na cadeia. Mas ele tinha tempo de escrever palavras, discipular pessoas dentro da cadeia, mandar cartas agora de conserto a nações. Sim, Deus, aleluia. Ei, comece a olhar para a sua vida, comece a olhar para quem está com você. Aleluia. A palavra vai dizer que não adianta nada, o provérbio está falando, está com a mesa cheia de confusão e intriga. Queira você estar numa casa simplesinha, queira você estar num lugar simplesinho, mas cheio de alegria e cheio da presença de Deus. Esse mundo, ele tem nos consumido dizendo assim: ei, você é bom? E olha agora a sua classe social. Você é bom? Mas olha o carro que você tem, olha a casa que você tem. Ei, a palavra fala assim, que Deus não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração. A palavra de Deus está dizendo, quando Davi foi escolhido, ei, não olha agora para a sua estatura, não olha para ele, mas olha para que eu chamei o coração. É isso que o Senhor está chamando para a gente, para nós termos um encontro. Eu te garanto que tudo que você viveu antes de conhecer essa luz, antes de ter um encontro com Cristo, não vai valer a pena. Todos os lugares que você frequentou, toda a vida que você viveu lá fora, ela não se compara agora com a graça de Deus e a glória de Deus. Era isso que Paulo é exemplo. Paulo, ele viveu o melhor dessa terra porque ele trabalhava para os grandes. Você não acha que Saulo, ele ganhava muito com isso? Ele era estudado, ele vivia uma vida boa, mas a perseguição que ele estava vivendo, ele fala assim: ei, eu me alegro em ser perseguido por esse nome. E tudo que eu vivi antes disso não valeu nada. Aí o Senhor falou assim: olha, tem agora um divisor de água para você nessa noite. Tudo que você vai viver depois que você encontrar a minha graça, que é o suficiente, isso faz sentido. Tudo que nós já vivemos não faz sentido, mas isso nós temos que querer. Porque a maioria das vezes nós estamos preocupados com coisas, preocupados em resolver problemas no nosso dia a dia. Não temos dado atenção para a graça e nem a glória, nem misericórdia, nada. Não temos dado atenção pela palavra de Deus e queremos viver algo com Deus. Num momento como esse, quando a presença ela vem e se declara, o que nós queremos? Queremos ser imersos a essa glória. Mas como que nós vamos ser imersos a essa glória se nós não temos o contato com o nosso Criador? O contato foi falado semana passada, o contato é lá em casa, o contato é no nosso quarto, o contato é a dedicação à palavra de Deus. Nós vimos aqui e falamos: Senhor, nos enche, ei. Eu quero te encher na sua casa, eu quero te encher no teu quarto, eu quero enviar agora o meu mistério lá dentro. Aleluia! Que essa graça e essa luz ela venha nos alcançar. Ei, não importa quantos espinhos que nós temos, o que Jesus está falando para Paulo é que a minha graça te basta. Senhor, eu vou ser perseguido, a minha graça te basta. Eu vou ser afrontado, a minha graça te basta. Eu vou ser preso, a minha graça te basta. Senhor, eu estou passando por dificuldade, a minha graça te basta. É difícil, né? Porque muitas vezes o nosso querer não é o querer de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Bem, mas quando o poder vai se revelar em minha vida, nós vamos nos gloriar pela presença de Deus. Aleluia, Jesus! É o melhor jeito. Eu te convido, se coloca de pé. Se você não teve um encontro com Ele, essa é a hora.
Nós paramos de viver uma vida rasa, com águas na canela, na cintura, para poder se emergir essas águas. O Senhor nos diz assim hoje: não tem como me servir pela metade. É total, é entrega, é renúncia. Não tem como, metadinha, não existe metadinha. É inteiro. Será que você pode entregar a sua vida por inteiro hoje, nessa noite? Quer ouvir a voz, quer ver? Se entrega por inteiro. Espírito Santo de Deus, Pai do poderoso e santo. Pai, nessa campanha, Senhor, Pai, que a tua graça, ela nos basta. Pai, nós queremos conhecer a tua graça. Queremos conhecer, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo. Pai, muda a nossa história, muda nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, como o Senhor fez, Senhor Pai, com a vida daquela moça. Nos livra, Senhor Pai, de todo mal, de todos os pecados, Senhor Jesus. Pai, que todo o prazer que o pecado, Senhor Pai, nos traz, ele não pode se comparar a uma vida de santidade. Pai, nós queremos ter um conhecimento da tua palavra, queremos ter um conhecimento, Senhor, também da sua graça. Pai, que ela venha nos encontrar aqui hoje e venha nos libertar. Pai, porque examinando a tua palavra, Senhor Pai, eu vi, Pai, que a maior função da graça é nos salvar. A palavra vai chamar de graça salvadora. Pai, que essa graça salvadora, Pai, ela vem nos salvar. Salvar de nós mesmos, dos nossos pecados mesmos, da nossa carne mesmo, Senhor. Pai, muda, Senhor Pai, a nossa mentalidade aqui hoje. Pai, que nós não vamos gastar a nossa vida, Senhor Pai, em busca do que tem esse mundo para nos oferecer. Mas que nós vamos gastar a nossa vida no teu altar, gastar a nossa vida buscando, tendo experiências espirituais, gastamos a nossa vida, Senhor Pai, te conhecendo, Senhor. Ah, Senhor. Pai, que aquela sarça, Senhor Pai, que não se apagava, ela venha queimar dentro de nós hoje. Queima em nossas vidas a sua graça, queima em nossas vidas o teu fogo, que ele não venha se apagar, que ele não venha se consumir, mas ele venha, Senhor Pai, ser abastecido todos os dias em nossas vidas, através de oração, através de jejum, de consagração, de busca da tua palavra, Senhor. Pai, nos perdoa, porque nós somos pecadores. Pai, nos perdoa, Senhor Pai, porque nós maquinamos o mal todos os dias. Nos colocamos no mal todos os dias, através do nosso coração, através da nossa mente. Todos os dias estamos lançados ao pecado, mas a sua graça, ela vem todos os dias. A sua misericórdia vem todos os dias e nos purifica, Senhor. Ah, Senhor. Pai, nos perdoa, Pai, porque não temos colocado, Pai, buscar o Senhor como prioridade. Achamos que nós vamos conseguir vencer esse mundo lá fora. Achamos que nós vamos conseguir, Senhor Pai, juntar tesouro e vamos levar tesouro. Enganamos nós, Senhor. Nos enganamos nós, Senhor Jesus. Porque, Senhor, desse mundo não se pode levar nada. Desse mundo não pode levar nem as roupas. Desse mundo, Senhor Pai, não podemos levar nenhuma herança. Mas no teu trono tem herança. No teu trono, Senhor Pai, tem a graça. No teu trono nós encontramos galardão. No teu trono nós encontramos uma vida eterna. No teu trono nós encontramos, Senhor Pai, um lar celestial. Encontramos, Senhor Pai, a nova Jerusalém, a qual vem do céu. Ah, Senhor, como nós queremos ser Paulo, Senhor Pai, e ter a visão dos céus, a visão de tudo aquilo que está, Senhor Pai, a nos esperar naquele grande dia. Pai, como nós queremos ver, Senhor Pai, tudo aquilo que nós temos, Pai, deixado, trocado por um prato de lentilha, Senhor. Ah, Pai, trocado pelos tesouros dessa terra. Pai, como que nós queremos, Pai, por alguns segundos, Pai, ter uma visão do céu, de tudo aquilo que o Senhor falou que ia preparar para nós. Ah, Senhor Pai, como que nós queríamos, Pai, ter pelo menos alguns segundos, Senhor Pai, para poder conversar com o Senhor tete a tete. Pai, como que nós queremos, Senhor Pai,
vai ter a visão dos céus, a qual João teve, a qual Paulo teve. Pai, tenha misericórdia de nós. Pai, porque como o Senhor falou naquela cruz do Calvário, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Pai, venha nos perdoar também, Pai, porque nós não sabemos o que nós estamos perdendo. Às vezes, Senhor Pai, nós nem acreditamos nisso. E tudo aquilo, Senhor Pai, a glória a ser revelada nas nossas vidas. Tudo aquilo, Senhor Pai, que os santos irão desfrutar naquele grande dia. E a palavra vai dizer, Pai, que muitos vão tentar se arrepender. Que muitos vão querer, Senhor Pai, reconhecer. Quando todos o olho o verão e toda língua confessará, que todo joelho há de se prostrar diante da sua glória, diante da sua graça, diante da tua presença, Senhor. Pai, eu quero estar naquele grande dia, Senhor Pai, justamente contigo, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor foi preparar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor que ele merece, meu Deus.